Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, por mais essa oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos entrando na Tua presença, para louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra e para estarmos juntos em comunhão aqui no Dorcas, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz, porque Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. E lhe pedimos agora em nome de Jesus, que durante esse período Tu fale aos nossos corações e nos ensine qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, sim. Nós estamos fazendo um estudo sobre Mateus, capítulo 24, falando sobre a volta de Jesus. E nós lemos até o versículo 15, né? Na semana passada. E sobre o que nós falamos na semana passada? Quem lembra? Como que fala, meu pai? Nós falamos dos conflitos, né, das guerras que estão acontecendo, e eu fiz uma pesquisa, e o amor se esfriando, né? Eu fiz uma pesquisa aí, segundo a Cruz Vermelha, quantos conflitos nós temos no mundo hoje? 15. Quem pode chutar? 5. Bem longe disso. 15. Errou feio. Pode multiplicar isso mais algumas vezes. 30? Nós temos segundo a Cruz Vermelha, nós temos 120 conflitos hoje dentro do mundo. Dados da Cruz Vermelha. Guerras, conflitos do status de guerras, nós temos 30. Nós temos 30. É que muitas vezes nós não temos informação disso. Sabia que o Sudão está em guerra? Guerra civil. O Iêmen está em guerra? Guerra civil. E o Iêmen, para ajudar, é aquele sujeito que fica lançando drones contra os navios lá no extremo de Hormuz. E mais da metade da população dele morre de fome. Ucrânia, Rússia, Oriente Médio, Sudão, Mianmar, Mali, Níger, República Democrática do Congo, Rússia e Ucrânia. São coisas que a gente acaba nem sabendo o que está acontecendo no mundo afora, mas são considerados conflitos armados, aonde milhares de pessoas morrem por dia. Até pela própria fome, né? É. África, qualquer lá, Moçambique, lá que o pessoal fala, né? Sim. E assim, ó, eu tive olhando aquele relatório da ONU, o último relatório da ONU sobre a fome no mundo, realizado em 4 de 2026, tá ok? Mês passado, tá? Aponta que 2,3 bilhões de pessoas vivem no estado de insegurança alimentar. Sabe o que é insegurança alimentar? Financeiramente, comida de casa. Não, são as pessoas que não têm, se vai ter comida pelo menos uma refeição por dia. Não sabe. E quando tem, ela não sabe se amanhã ela terá. Isso chama insegurança alimentar. Eu não estou falando nem da fome,
2,3 bilhões de pessoas vivem com insegurança alimentar, ou seja, alguma coisa ela vai ter para comer, mas ela sabe que tem para comer naquele dia, no outro ela não sabe. Isso se chama insegurança alimentar. Tá ok? E segundo o mesmo relatório, nós estamos falando do mesmo relatório, tá ok? 3,5 bilhões de pessoas estão passando fome. Aí são aquelas que não têm nem o que comer para hoje. Não é que ela não sabe se ela vai comer amanhã, ela realmente não tem o que comer hoje. Mas isso não foi de quem, essa fome toda? É o governo? Não é só no nosso país, Arlete, por incrível que pareça, o nosso país hoje saiu desse relatório. O Brasil não está nesse relatório, nem na insegurança e nem na fome. Não, porque dá abacate aí, quem pega. Mas tem, né? Gasta um monte de coisa na porta. Mas olha, eu vou citar alguns nomes. Eu citei aqui Iêmen, Sudão, muitos países da África, Coreia do Norte, por exemplo, gasta bilhões em armamento nuclear. O Iêmen que eu citei é água. O Iêmen que eu citei está lá, envolvido na guerra, mas passando fome. Então, os governos têm culpa disso, mas é o governo do mundo todo. Está espalhado pelo mundo todo, que prefere tanto desviar dinheiro na malandragem, participar de guerras. Gaza, por exemplo, tem lá o pessoal do Hezbollah, por exemplo, no Líbano, desvia dinheiro da população para comprar armamento, para fazer guerra. É isso, eu sei. Então, a culpa é dos governos? Sim, a culpa é dos governos. E esse quadro tem se agravado por causa do quê? Das mudanças climáticas pela qual o mundo está passando. O Brasil não tem guerra, mas só que eu procuro meu açúcar, não estou achando. É sério, é sério. É sério, o pior que está acontecendo. É aquele assim, amarelo. Cristal. Cristal? É, isso aí. Esse aqui não tem. No cristal. Por quê? Porque está havendo uma série de problemas em relação ao que as guerras estão causando. Nós estamos em guerra? Sim. Não. Não? Não, mas Conflito mesmo, não. Nós temos conflitos de facções no Rio de Janeiro, no Recife, nós temos alguns conflitos no Amazonas e tudo mais, mas são conflitos entre polícia e a malandragem. Certo? Conflito armado de guerra mesmo, não. Mas as consequências das guerras, por exemplo, na Ucrânia, nos atingem? Sim. é isso que está acontecendo. Atingem. As consequências do conflito ali no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã nos atingem? Atingem. Porque mexem com o preço dos combustíveis, mexem com o preço do gás, mexem com o preço dos fertilizantes, porque tem que passar por lá. Da Ucrânia, o Brasil compra de lá os fertilizantes para usar na plantação. Na plantação aqui. Então, o mundo globalizado hoje, e eu quero que as irmãs se atentem para isso, porque mais para frente nós vamos falar sobre isso. O mundo globalizado hoje, não adianta, se acontece alguma coisa no Oriente Médio, nos afeta. Se acontece alguma coisa hoje nos nossos vizinhos aqui do lado, nós recentemente tivemos uma crise na Venezuela. Nos afetou?
Sim. Sim. Mesmo uma confusão na família, afeta todo mundo. Todo mundo. Porque tá todo mundo assim. É assim, a nossa família não é bem lembrado, Marlene, não é diferente do mundo. Tá ok? Isso por quê? Por causa da globalização. Certo? Então vamos ler agora. Nós falamos aí das apostasias. O que é apostasia mesmo? É o pecado. Apostasia é aquilo que nos faz, como consequência, são os escândalos que nos fazem desistir da fé. Ou esmorecer dela. Isso é a mesma coisa que depressão? Não. Não, Depressão não faz vencer da vida. não. Na verdade, a apostasia, dos versículo 9 ao versículo 13, Jesus fala sobre tribulações, perseguições e fala sobre apostatar, que muitos apostatarão da fé. Fala da apostasia. Os cristãos são perseguidos hoje? Sou. Onde? Até eu sou. Você não fala, para com isso. No mundo Porque todo. a outra igreja critica a religião da outra. Tá entendendo? Uma igreja critica a outra igreja. Sim, mas e por exemplo, tem cristãos sendo mortos? Tem. Tem. Aqui no Brasil, Não. deixa eu falar para você que tem no Brasil também. Sabia que tem? Principalmente nos morros do Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas aí O tem traficantes entrando dentro das igrejas, e se o pastor se submete, bem obrigado, senão ele é morto. É, isso aí faz tempo. É verdade. Aqui no Brasil. E segundo a organização Portas Abertas, já ouviram falar deles? Já, eles lançaram um relatório em janeiro desse ano, tá ok? Que mediu de setembro de 2000, ele colheu dados de outubro de 2024 a setembro de 2025. Juntou todos esses dados e lançou um relatório agora em janeiro de 2026. 388 milhões sofrem algum tipo de perseguição ou discriminação. 388 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição no mundo hoje. E tem gente que ainda está dizendo, não, isso não está acontecendo. Jesus vai demorar ainda para vir. Sendo que desses 388 milhões, 15 países hoje são considerados de extrema perseguição. Extrema perseguição. Extrema perseguição é aquele que o cristão realmente vai para a cadeia ou ele é morto, as igrejas são queimadas, é esse tipo de coisa. Então, tem lugar que nem aceita. Tem lugar que não aceita, como Coreia do Norte, por exemplo. África também, não é? China. A minha sobrinha foi para Malásia, lá a sua religião é registrada no documento. Então, lá, se você é evangélico, se você é católico, se você sabe, está na identidade. Ela não veio hoje. Ai, Deus, eu falei O mesmo relatório diz o seguinte: 4.850 cristãos foram assassinados nesse período de outubro de 24 a setembro de 2025. Relatório, isso é o que foi registrado. E naquelas regiões, por exemplo, como, vou citar o exemplo da grande maioria dos países árabes, onde eles são assassinados por serem cristãos, são mortos por serem cristãos e não é registrado.
Não é oficializado. Na China, por exemplo, que não divulga os seus números. Na Coreia do Norte, que não coloca também, não divulga seus números. Então esse número é muito superior. Segundo o mesmo relatório, 3.632 igrejas foram atacadas, fechadas ou queimadas. Gente, é um período de menos de um ano. Por que menos de um ano? Porque ele pega outubro de 2024 e vai até setembro de 2025. E esses são números oficiais. E naqueles países que não dão informação sobre esses números. Aí você tem a história da apostasia. O que é a história da apostasia? Que fazem as pessoas apostatarem da fé. Escândalos. A Igreja do Brasil hoje passa por escândalos. Quem pode citar um deles aí? O cara do banco lá, disse que ele era cristão, né? O Lorcaro lá, né? O cunhado dele lá. O cunhado deles que é pastor. Tá preso, né? E temos diversas igrejas envolvidas no rolo nesse rolo e em outros, como por exemplo de lavagem de dinheiro para o tráfico. Igrejas. Universal já ouvi isso. Veja, dados recentes de 2026. Isso daí são dados colhidos pela Portas Abertas, tá ok? Dados recentes de 2026 estimam que 70 bilhões de dólares são perdidos dentro das igrejas por causa de crimes financeiros. 70 bilhões de dólares. Agora você me responde, para que tanta coisa de dinheiro que não vai comprar a paz e não vai levar no caixão? Não dá pra Pois é, né? Pois é. E tem um outro problema, Vilma. Quando esses escândalos estouram, muita gente de dentro das igrejas sai. Eu já vi isso. Na presbiteriana, minha irmã frequentava. Os padres ligavam para dinheiro. Os pastores, os padres também brigam. Por causa de querer trocar de carro. geralmente tem também, é considerado como apostasia, os casos de abuso de poder. Padres, pastores, líderes religiosos que usam o seu cargo para cometer crimes sexuais dentro da igreja. Aí é onde que a gente vem naquela questão que eu sempre debato. Aí a pessoa pede perdão, faz o que faz e Deus perdoa. Por isso que tem gente que fala que não vai para a igreja por causa disso. Tem na Bíblia estupro? Tem. Deus perdoa? Tem. Tem? Roubo, matou. Mas estupro, eu não pego estupro. Não. Tem. Porque minha cunhada disse que Deus perdoa tudo. Eu não perdoo. Um sobrinho meu estuprou a sobrinha dele. Ele é o quê? Gente. Da igreja, ele é hostiário. Gente. Nossa, a pessoa. Agora vamos fazer um parágrafo nessa parte aí. Vamos fazer uma pausa nessa parte aí. O que é o perdão? Nós falamos sobre isso o tempo todo dentro das igrejas. O que é o perdão? Domingo foi falado do perdão. O que é perdão? Mas O que é perdoar? Eu acho que depende da situação. Não. O amor de Deus por nós é incondicional. Deus ama o pecador, mas condena o pecado.
Quando um pecador se arrepende, Deus o aceita. Parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. E nós temos um outro problema que eu tenho batido bastante nessa tecla. O Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, qual é a balança de Deus, Vilma? Perdão, o meu perdão, para mim ser perdoado, tem uma balança, tem um parâmetro? Tem. Vai não perdes mais. Não, tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? Você tem aprendido isso na escola dominical comigo. A balança. A balança. A mesma medida com quem eu perdoo, Eu serei perdoado. eu serei perdoado por Deus. Então, a partir do momento que eu digo, que eu falo, não tem perdão, a minha balança está em desnível. Para mim ser perdoado por Deus... É que Deus tem condição de ver o coração, se a pessoa realmente se arrependeu para pedir perdão, né? A gente às vezes não tem essa... Agora, Marlene, é diferente de consequência. A menina está doida. Mentira, ele não lembra. Tem um surto. Não lembra. Agora, existe um problema que são as consequências. O perdão de Deus significa que a pessoa não sofrerá as consequências do seu pecado? Não, sofrerá. Vai ter o... Vai sofrer as consequências. Ele não tira as consequências. As consequências não tira. Mas você sofre o que você... Agora, ele é salvo? Se ele realmente se arrependeu? Sim. Deus o perdoa? Perdoa. Deus o perdoa. Mas as consequências do pecado que ele cometeu terá consequências. Tem que pagar, às vezes, O na cadeia. preço ele vai ter que pagar. Se ele fez isso realmente, ele vai ter que se acertar com a justiça. No caso, a mão de Deus pesou sobre ele, por exemplo? Pesou, porque você está falando que ele ficou louco, é isso? Então, consequências. Traz consequências? Traz. Agora, essas pessoas aqui vão trazer também, essas que têm provocado escândalos dentro da igreja, vão pagar um preço? Vão. E não, eu digo uma coisa para vocês, com plena certeza, mediante a luz da palavra, com muito temor, que elas pagam um preço não só sobre a vida delas, porque sobre a vida delas, sobre o escândalo que elas estão fazendo, elas estão tomando o nome de Deus, além de tomar o nome de Deus em vão, levam pessoas a apostatarem da fé. E Jesus mesmo, em um texto, diz assim: ai daquele que faz a minha ovelha se desviar, ou que faz um desses pequeninos ir para o mau caminho. Ai! Vocês já imaginaram Deus falando ai de você? Deus me livre. E nesse caso, Marlene, nem Arlete, nem Deus, porque assim, é Deus que vai te dar a correção. Aí não adianta você gritar para ele, viu? Ai, Deus, me acude. Vou acudir com a vara no seu ombro. Tome varado. Então, muitas vezes, Marlene, é que muitas vezes nós queremos fazer a justiça, nós queremos ser o prato dessa balança. E não podemos. Porque o julgamento cabe a Deus. Ah, mas é difícil da gente perdoar. É difícil. Agora sim. Quando eu fui casar, estava casadinha. Nossa. Pelo fato de eu ter perdoado, eu preciso andar o tempo todo com essa pessoa? Não, manter distância. Puxa, é que eu estou tentando. Não estou conseguindo. Tá ok? Então, quando nós vemos essas coisas acontecerem dentro da igreja,
dentro da igreja. Mas tem dentro da igreja. Tem. E isso, eu não estou falando, gente, eu não estou falando, por exemplo, só da igreja evangélica. Nós estamos falando da igreja evangélica, da igreja católica, nós estamos falando da igreja anglicana, nós estamos falando da igreja ortodoxa e assim por diante. No Brasil e no mundo. Não achem que lá fora também está diferente. Não está. A igreja anglicana, por exemplo, autorizou bênção, casamento de pessoas do mesmo gênero, de pessoas do mesmo sexo. Essa aí que muitos gostam, né? A igreja católica, vira e mexe, nós estamos vendo anúncios na televisão de problemas, escândalos não só financeiros, como sexuais. Mas a católica também já tem padre fazendo casamento em chácaras de pessoas do mesmo gênero. Será que paga? Apesar que o pagamento não é pago. Sim, mas, gente, o grande problema disso, e eu vou até usar esse exemplo. Tem problema as pessoas do mesmo, namorados, por exemplo, frequentarem a igreja do mesmo sexo? Tem? Não, a igreja, a porta está aberta para todos. Agora, se alguém chegar aqui e pedir para que faça o casamento, Aí complica. Complica. vai ser aceito? Vai ter que ser aceito, né? Não, Não. não. O bispo, o papa, esse aí, ele tá aceitando, né? Falou que é para fazer os casamentos. Não, estou falando aqui, Tudo hoje. por amor. Não vou falar nem do Papa, eu estou falando daqui, da nossa realidade hoje. Não. Por que não? A igreja tem regras, é isso que eu... Não só porque a igreja tem regras, mas porque o parâmetro Está na palavra. e a palavra mas diz a que regra não. da igreja é feita com base Agora, se vir, participar, se achegar, seja bem-vindo. E às vezes vem a transformação, né? Sim. aqui é um lugar. Agora, de pessoas cabe a com nós problemas, julgarmos. não somos perfeitos, né? Não. Eles são muito bons, muito educados. Sim. São. Eles mais educados do que uma mulher. Cabe a nós julgarmos? Não. E se perguntar por que não faz? Porque o texto é esse, está escrito aqui, diz isso, isso e isso, e nós não podemos fazer. Civil. Casa, Na lei. tranquilo. Na lei pode. Mas civil não é religião, é? Não? É a lei do país, né? É a lei do país. E no nosso país? Casa. Caso que eu vi lá na É o que vai ter. Olha os YouTube aí, Carlinhos Maia. Neja, quem. mas nessas histórias nós estamos falando de dentro da igreja. Jesus está falando no texto de Mateus 24 para quem? Para os seus discípulos. Eram os seus. E já estavam andando com ele há pelo menos 2 anos. Porque esse texto foi escrito, Jesus explica esse texto já no final do seu ministério. Provavelmente 2 anos e meio, por aí, prestes a completar os 3 anos, onde logo depois Jesus seria crucificado. Tá ok? Inteligência artificial pode ser usada para cometer escândalo dentro da igreja? Está usando para tudo. Tá ok? O problema é que tem pessoas gravando vídeos, colocando na inteligência artificial, vídeos na internet, para que a inteligência artificial pregue usando a imagem dele. Sabia disso? Complicado, não é? Complicado. O que eu mais fico triste, sabe o que é na minha vida? É que Deus
passa por mim e vai atrás daquela ovelha perdida. Deixa aquele que se perca, cuida de mim. Ué, mas ele não tem cuidado de você? Mais ou menos? Lídia, você não começa não, Lídia. A Lídia não veio, abaixou a Lídia? Não, é verdade, você não vê aí. Não, espera lá. Se você é certinho, Deus já fala, não. Mas Deus deixa, a parábola das ovelhas, ele fala assim, tem um pastor com 100 ovelhas, e se uma delas se desviar, ele deixa as 99 aonde? Ele deixa ela ao tempo? Deixa. Não. Ele Não. vai atrás. No aprisco. Um aprisco. Aprisco, coberto, certinho, bonitinho, guardado, protegida do tempo, das intempéries, dos lobos, e aí sim ele vai atrás daquela perdida. Vamos saber ler e entender a palavra. Deus não nos deixa desamparados. E você já viu como é que funciona o pastoreio de ovelhas? O pastor trabalha sozinho? Não. O pastor de ovelhas trabalha sozinho? Ele geralmente tem um cão. E quando ele sai atrás da ovelha perdida, sabe quem fica tomando conta do aprisco? Nós assistíamos um filminho que o Nicolas gostava muito, Chau Carneiro. Ah, deve ter ainda, né? Na TV Cultura. Tchau, Carneiro. O carneirinho era do pá virado. E tinha um pastor que o cão pintava e bordava com ele. Mas em contrapartida, todas as noites o pastor colocava aquelas ovelhas dentro do aprisco e deixava o cachorro tomando conta delas. O que as ovelhas iam aprontar lá à noite, aí é outros 500. Porque o cachorro estava no meio do rolo. Participava do negócio. Elas tinham até celular. Entendeu? Mas, entendeu, Arlete? Deus nos deixa no aprisco para aí ele ir buscar a ovelha perdida. Então ele não passa por você e você não passa desapercebido por ele, Arlete. Isso eu posso garantir para você. Tá bom? Mas vamos ler lá o versículo 15 e o 16. Então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão. Será o tempo para quem estiver em Judá fugir dos montes. Abre lá para mim, Daniel, capítulo 9, versículo 27. A Zilda vai ler o 9, 27 e Vilma abre em 11, 31. Daniel, né? Daniel. Daniel está antes de Salmos? Não, depois. Depois de Ezequiel. Depois de Ezequiel. Tá para cá, Vilma. Isso. Para cá. É mais pro fim. Falar igual o irmão fala, não sabe qual é que é isso. Mateus. Não, antes. Tem Jeremias, Ezequiel, Daniel. Joel, Daniel. Aí, Daniel você vai ler o 11, 31. A Zilda vai ler o 9, 27. 11. 31. Deixa a Zilda ler o 9, 27 primeiro. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu.
Leia o 11:31, Vilma. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, e acabarão com o sacrifício diário e a colocarão no templo o sacrilégio terrível. E agora o 12:11, Zilda. 12:11. 12:11. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Nós fizemos um estudo de escola dominical aqui sobre o livro de Daniel. E nós comentamos sobre isso. Eu vou parar por aqui e na próxima terça-feira nós continuamos, tá, ok? Mas só quero encerrar essa parte de Daniel. O que Jesus está dizendo? Que a apostasia, a representação máxima da apostasia, e nós já vimos a apostasia, ela vai entrar no templo. O templo de Jerusalém, você já esteve lá, Arlete? Existe? Só existe o muro, não é? O Muro das Lamentações, que o mundo conhece como Muro das Lamentações. Foi a única coisa do templo que sobrou. Tá ok? Essa primeira destruição de que Daniel fala, nós já vimos na escola dominical que ela já aconteceu, em 70 depois de Cristo. Tá ok? E houve essa apostasia. O templo foi profanado, virou uma balbúrdia só. Então, e o templo foi destruído. Porém, Jesus, em Mateus 24, diz que o anticristo entrará no templo. Só que para ele entrar no templo, o templo precisa ser reconstruído de novo. E se eu falar para vocês que está muito próximo dessa reconstrução acontecer. Eu faço parte de um grupo de israelenses que se intitulam sobre o Ministério do Templo, que está cuidando da reconstrução do terceiro templo. A Arca da Aliança, uma reprodução dela já existe, os utensílios para que o sacrifício acontecer já existe, a ovelha sem mácula para que o sacrifício de consagração do templo aconteça, também já existe, já foi criada. Projetos dizem que o templo será reerguido em menos de 3 meses. Só falta um negocinho acontecer. Por quê? A mesquita que Arlete conheceu lá em Jerusalém sair de lá. Então até lá já estou morta mesmo, estou esperando o dia do julgamento. Até lá, estou morta? Na próxima terça-feira nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Até lá nós já estamos morrendo. Até mais, gente. Boa aula para vocês, que Deus abençoe. E na próxima terça-feira nós continuamos o nosso estudo. Hoje nós estamos aqui no momento Dorcas. As mulheres se reúnem para fazer um pouco de artesanato. Aqui a gente faz pintura, pintamos panos de prato. Aqui tem algumas amostras. A mulher gosta de pintura. Temos aqui as mulheres participando. O parente dela não vai, só veio um dia, né? Não vai voltar mais. Eles moram no interior. Então, lá, eu pego as caixas e você distribui alguma coisa. Neste sábado, teremos um super bazar com grandes ofertas. Vai estar imperdível. Venha aproveitar. Aqui na Igreja Metodista
no bairro de Santa Gertrudes. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.